Professor, você pode ficar tranquilo porque toda a problemática já passou. Na verdade, foi um acidente que aconteceu com uma tecnologia ali de mísseis S-300 da antiga União Soviética, década de 70, a tecnologia, e tudo não passou de um mal-entendido. Eu diria para vocês que assim, mais ou menos, tá? Embora, claro, aquela parte da convocação do artigo 5º, da OTAN e tal, isso muito possivelmente não vai acontecer, né? A gente regrediu nessa retórica mais agressiva, mas ainda há chances de alguns conflitos um pouco mais perigosos. Trump, ele se coloca como candidato à presidência dos Estados Unidos, inclusive trazendo um certo racha ali no Partido Republicano. A gente vai entender aqui exatamente o porquê. Enquanto o G20 ele finaliza ali a sua reunião, talvez uma das mais importantes, né, dos últimos anos, colocando como pauta principal a questão de uma resolução contra o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Mas lembrando, não foi o consenso de todos os países. Rússia, China e Índia, por exemplo, e a Rússia, claro, se recusaram a delimitar um grande apoio a esse documento oficial. E o Lula faz um pronunciamento na COP27, a conferência entre as partes, que é uma conferência do clima realizada pela ONU. O que foi dito? Quais são as principais mudanças, consequências? E será que ele falou também em internacionalização da Amazônia? Vamos discutir, pessoal. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá no meu Instagram, super importante. E também, claro, se você quiser apoiar financeiramente aqui o canal, cara, você vai ser, assim, extremamente bem-vindo. Claro, tá? Eu vou deixar minha chave Pix aqui na descrição. E se você quiser ajudar recorrentemente, basta você ser membro do canal. Se não, só seu like, seu engajamento, seu compartilhamento, já tá mais que sensacional também. Tamo junto? Me ajuda nessa? Então, ó, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente viu ontem, né, eu conversei com vocês no nosso vídeo de ontem, que tinha acontecido um ataque com mísseis inicialmente russos. Lembrando que Ucrânia e Rússia já foram unidos na antiga União Soviética, então grande parte dos armamentos que hoje a Ucrânia e a Rússia utilizam são bens comuns, né? Assim como existem também grande parte dos países do leste europeu, da Ásia Central. Cara, aquilo era o bloco oriental do mundo, né? Então grande parte das armas, elas ainda são compartilhadas, tá? Um míssil russo tinha atingido o território polonês. A pegada já era um pouco estranha, por quê? Ia ser meio estranho, convenhamos, a Rússia atacar um país que faz parte da OTAN, de graça, assim, do nada, né? Outro ponto também que a gente tem que levar em consideração é que o vilarejo que foi atacado foi um vilarejo, uma área ali de colheita, de criação, né? Mas plantação de grãos, que tinha mais ou menos 400 pessoas. Não tinha uma infraestrutura, não tinha um ponto geopolítico bem significativo. Então, convenhamos, ia ser um ataque meio assim, gratuito, numa coisa que não era muito estratégica, do nada, né? O que foi sendo dito? E, aliás, a gente tem que ressaltar aqui bastante a responsabilidade dos Estados Unidos na época, né, ontem, quando aconteceu. Tanto Biden quanto o Pentágono, eles se posicionaram e deixaram bem claro, tá? Que eles não podiam fazer nenhum tipo de julgamento prévio, que foi de fato a Rússia que tinha feito o ataque à Ucrânia, porque seria de uma irresponsabilidade. E eu citei para vocês isso no vídeo ontem também, né? Pra gente tomar cuidado para ficar compartilhando, a Rússia atacou a OTAN e tal, por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. As investigações ainda estão acontecendo, não é nada conclusivo, tá? Mas aparentemente o que aconteceu foram que ataques russos, eles foram destinados ao território da Ucrânia, isso de fato aconteceu, cerca de 90 mísseis de cruzeiro, que atacaram 15 pontos aí de infraestrutura, de energia, saneamento e tal da Ucrânia, e não que isso seja menos pior, isso é trágico, né, claro, mas não um ataque à Polônia. O que teria acontecido, segundo a própria Ucrânia, aliás, segundo as investigações, é que a Ucrânia, através de um míssil de defesa antiaérea, porque como que você faz essa defesa antiaérea? Vem vindo o míssil, você ataca o míssil no ar para que esse míssil não exploda na terra. É mais ou menos essa ideia, né? Foi feito aí um ataque com esses mísseis e algum desgoverno, alguma coisa aconteceu que possa ter pegado no território polonês. E aí, já começam de novo, né, as outras narrativas do que pode ter acontecido. Por quê? Porque quando sai essa notícia, o Zelensky e os ucranianos, eles saíram espalhando, tá vendo, olha o que a Rússia fez, é um ataque desenfreado da Rússia, é um membro da OTAN, vamos, OTAN, agora participa, tal. Então, eles nem deixaram o benefício ou as vias da dúvida e já partiram para agredir os russos. Agora, com a suposta, ainda não se sabe de novo, né, mas com a possível
inocência da Rússia nesse caso, né, em atingir os mísseis no território polonês, o que está sendo levantado é que pode ter sido um ataque de bandeira falsa, porque os mísseis aparentemente vieram da Ucrânia, só que pode ser um acidente, quando foi fazer uma interceptação de um míssil russo, ou pode ter sido um ataque de bandeira falsa, ou seja, a Ucrânia ataca a Polônia, alega que foram os russos que atacaram porque os equipamentos eles são parecidos, se não os mesmos, e isso motivaria algum tipo de intervenção da Polônia no conflito, intervenção da OTAN no conflito. Professor, é isso que aconteceu? Da mesma maneira que eu seria irresponsável falar para vocês ontem, eu seria irresponsável afirmar isso para vocês hoje. Não dá para saber. Mas é isso que está sendo especulado. A própria Rússia garantiu que não houve nenhum tipo de ataque na área próxima da fronteira com a Ucrânia. Se de fato aconteceu ou não, galera, a gente vai ter que esperar, né? As investigações acontecerem e tal. Mas se não teve esse ataque próximo da área de fronteira, porque a Ucrânia usaria bem naquele território um míssil de defesa, né? Uma área de defesa antiaérea aí, tá? Então são especulações que estão rolando. O Peskov ele fez questão de ressaltar que é uma russofobia histérica, utilizando exatamente essas palavras, tá? E parabenizou os Estados Unidos por não corroborar com essa histeria que estava se lançando, principalmente nos países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, a própria Polônia, né, convocou ali uma reunião de emergência, e outros membros da OTAN, claro, principalmente a Ucrânia. Isso quer dizer, então, que eles estão inocentes? A Polônia alega que não há motivo para achar que foram os russos, mudou um pouco o discurso de ontem para hoje, tá? E falou que, na verdade, vai continuar investigando. OTAN e Ucrânia continuaram com a retórica um pouco mais agressiva, tá? A Ucrânia falou que, por mais que não tenham sido os mísseis russos que atacaram diretamente, isso é culpa dos russos, porque eles estão participando de uma guerra. Então, qualquer tipo de intervenção ao míssil russo, a culpa não é da Ucrânia, e sim da Rússia que fez o primeiro ataque. Mais ou menos a mesma ideia que a OTAN está querendo passar. O Stoltenberg hoje deu uma declaração falando que por mais que os russos não tenham atacado diretamente ali o território, foi por consequência do ataque que a Ucrânia usou as suas armas e atingiu o território polonês. Então, não está descartado uma medida. Claro que não artigo 5º, vamos atacar a Rússia, ou coisa que valha, né? Mas talvez, por exemplo, o que a Ucrânia está pedindo é o fechamento do espaço aéreo russo, para que novos ataques aéreos não venham, espaço aéreo da Ucrânia, perdão, tá? E da Europa como um todo. Para que novos ataques russos não aconteçam ali no território e a Ucrânia não tenha que se defender e atacar um território polonês. O que, de novo, né, corrobora muito com a narrativa russa de ter sido um ataque de bandeira falsa para justificar algum tipo de intervenção da OTAN mais forte do que estava fazendo até então. É pano para manga, né? Que nem eu falo, geopolítica, galera, é o mundo das incertezas, é o mundo das retóricas. O que de fato aconteceu, quais foram as intenções desses 2 mísseis ucranianos que atacou um vilarejo, pessoal, bem na fronteira de 400 habitantes, a gente talvez nunca saiba de verdade, tá? Hoje o Trump ele se lançou como um candidato oficial pelo Partido Republicano e desagradou inclusive algumas alas do Partido Republicano. Por quê? O Trump ele foi visto quase como um, entre aspas, derrotado nessas eleições. Por quê? O Partido Republicano tem aí 2 frentes, aliás, os Estados Unidos, né, em nível nacional, tem 2 partidos grandões, que são os democratas e os republicanos, só que não existem, claro, 2 tipos de pensamento. Pois tem várias direitas, que geralmente está mais ali nos republicanos, várias esquerdas, que geralmente ali está nos democratas. Mas tem a centro-esquerda, a centro-direita, tem os liberais, os conservadores, os progressistas, sociais-democratas. Existem várias vertentes de pensamento que se encaixam em 2 partidos. Então você tem uma ala mais trumpista do Partido Republicano. Dessas eleições que a gente teve, os midterms, os republicanos, eles não conseguiram o Senado e conseguiram a Câmara, né? Isso já é uma derrota, claro, porque os democratas dominavam as 2 casas. Só que os candidatos mais trumpistas, esses que reclamavam do processo eleitoral, fraude das urnas e tal, via de regra saíram derrotados. Os candidatos republicanos que se elegeram foram para uma ala um pouco mais moderada. Então talvez esse discurso mais agressivo, esse discurso mais enfático que o Trump tem, talvez não esteja pegando bem com os membros do Partido Republicano. E aí eu cito para vocês que hoje o governador da Flórida, chamado Ron DeSantis, ele teve uma reeleição mais de 60% ali dos votos, ou cerca de 60% dos votos, né, frente ao seu concorrente, e ele hoje é visto como um candidato mais moderado, talvez não nas atitudes, mas na fala, né, da maneira como ele se comporta, das relações diplomáticas, do que o Donald Trump. Professor, já sei. Então o Trump vai lá
ele apoia o Ron DeSantis, e o que os trumpistas gostam do Trump vai apoiar o Ron DeSantis, e a galera mais moderada vota também no Ron DeSantis. Pô, seria uma tática perfeita para os republicanos, e eu acho que isso levaria, claro que tem 2 anos pela frente ainda, né, tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que isso levaria a uma possível vitória dos republicanos se a economia, a geopolítica continuar da mesma maneira. Só que o Trump é uma figura muito personalista. Não acho eu, tá? Inclusive indicando que ele vai ser o candidato republicano, tem que passar pelas prévias tal, apoiaria um outro candidato. Nem se ele perder as prévias. Será que o Trump teria coragem de apoiar o Ron DeSantis? Já fez uma série de críticas públicas a ele, né? Colocando ele como o principal candidato republicano. Não sei, tá? É esperar para ver. Hoje a gente teve também a conclusão da reunião do G20, que parou no meio ali, né? Por conta do ataque que aconteceu ao território polonês. E, na prática, assim, a grande resolução que eles criaram foi uma condenação às intervenções russas no território da Ucrânia, tá? Ficou bem claro no documento finalizado ali que não são todos os países que corroboram com essa história, mas a maior parte dos países condenam essa invasão. A gente não sabe como que a China votou, como que a Índia votou, como que a Rússia, claro, né, votou assim, se manifestou contra. Mas acho que ficou importante também um certo isolacionismo da Rússia. Mesmo os países que não agrediram a Rússia, que não falam, olha, a Rússia é culpada, eles, sabe, fizeram meio que miguezinho ali, ó, não defendo, mas também não ataco, fica ali mais ou menos no meio a meio. A China, galera, a China e a Índia, né, que eu tô falando aqui para vocês. O próprio Macron, ele convocou ali os 2 países, os 2 representantes, né, o Modi e o Xi Jinping, segundo ele, para falar que os 2 têm que ser mediadores. Por essa relação econômica e geopolítica mais próxima que tem com a Rússia, no passado um pouco mais recente, China e Índia têm obrigatoriedade de se comportar como um mediador pela paz na Ucrânia. Eles falaram que vão tentar fazer, né, o máximo possível, mas enfim, né, a gente sabe que geopolítica, uma coisa é frente às câmeras, outra coisa é o que de fato os países vão fazer. Para falar de trás das câmeras, o Xi Jinping até tem uma chamada ali, ó, do Justin Trudeau, para quem não sabe, é o primeiro-ministro canadense, criticando um pouco da postura do Canadá, muito agressiva em relação às sanções, às condenações, às críticas públicas à China. Chamou ali na chincha, né, o Justin Trudeau, para ameaçar o primeiro-ministro canadense, tá? E para a gente finalizar, a gente teve também uma reunião da COP27, que aí é a conferência entre as partes, né, uma conferência da ONU, que fala sobre a questão das mudanças climáticas. Hoje o Lula, ele participou e ele se manifestou como uma figura pública do Brasil, como o futuro, né? Claro que tem as questões políticas do Brasil que estão acontecendo, enfim, não vamos discutir sobre isso, mas aparentemente o cara vai ser, né, o nosso próximo chefe de Estado aí, tá? Vai ser o presidente do Brasil. E ele foi se manifestar dentro dessa proposta. Ele colocou coisas muito audíveis, digamos assim, muito bonitinhas para os países, de maneira geral, mas deixou uma fala ali um pouco problemática, depende do que ele quis dizer. Vamos entender aqui, né? Ele falou, galera, que vai mudar as políticas de combate, que vai fortalecer os órgãos de fiscalização, que vai punir quem desmatar a Amazônia. Fez críticas, claro, ao governo antecessor, né? Faz parte de um governo de oposição, agora um governo de situação, né? Que vai ser o governo Lula. E falou também que ele exige algumas mudanças. Falou, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU, lembrando que o Brasil, nos anos 2000, a época do governo Lula, criou aquele grupo chamado de G4 ONU, os 4 países que defendem uma reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, falando que só aqueles 5 países tradicionais que fazem parte do Conselho de Segurança não representam a geopolítica atual, então pede o ingresso de pelo menos mais 4 países, o Brasil, claro, sendo um deles. Pediu para a COP30, que vai rolar em 2025, ser num estado da Amazônia, né, no estado que pertence ali à região norte do país, em algum território da Amazônia, para simbolizar a mudança nessa política ambiental. E, aliás, isso, galera, que eu falei, né? Só essas declarações tal, isso soa muito bem para os ouvidos da geopolítica internacional, tanto que, por exemplo, a Alemanha e Noruega se comprometeram a voltar para o Fundo Amazônia, que repassa dinheiro para algumas ONGs e órgãos de preservação ambiental para aumentar a fiscalização no território da Amazônia. Mas falou uma coisa que deixou muito aberto e talvez um pouco problemático. Ele falou que vai formar uma cúpula com os outros países da América do Sul. Lembrando que a floresta amazônica, ela não fica só em território brasileiro, né? Ela transcende aí. Vai para a Venezuela, para a Colômbia, para o Equador, enfim, né? Vai para uma série de outros territórios.
vai formar uma cúpula para definir políticas públicas em comum e falou em uma cooperação mundial na preservação da Amazônia. A gente sabe, e isso não é teoria da conspiração, claro, né? Que os países desenvolvidos, eles falam, galera, em internacionalização de territórios que são considerados bastante relevantes. E aí eu cito para vocês, poxa, tem o Ártico e tem a Antártida, por exemplo. Se a Antártida é internacionalizada, ou seja, todos os países são donos, seria justo que o Ártico também fosse internacionalizado, ou seja, todos os países são donos. Pois é, não é assim que funciona, né? O Ártico, ele hoje tem um Conselho do Ártico, e aí você tem países como Estados Unidos, Noruega, Rússia, Canadá, que tem uma partezinha ali de uma área que é rota comercial, área de exploração de petróleo, mas a Antártida, que quem faz fronteira ali seriam países como a Argentina, Chile, Austrália, Nova Zelândia. Aí não, aí ela é internacionalizada pelo Tratado Antártida e todos os países eles têm direito. Claro que tem a questão de proximidade, né? O Polo Norte ele é muito mais próximo dos países do Hemisfério Norte do que o Polo Sul dos países do Hemisfério Sul, tá? Isso tem que estar bem claro. Mas mesmo assim, se fosse Estados Unidos, Rússia e China, sei lá, que fizessem fronteira com a Antártida, uma baita reserva de água mineral doce, eu duvido que ela seria internacionalizada. Seria a área de estudos científicos, né? Entende? Então, essa cúpula, essa organização, essa cooperação internacional, isso pode motivar um discurso mais forte. De novo, não sei, não dá para saber se é a intenção do governo brasileiro, se não é tal, de uma possível gerência internacional do território da Amazônia. O que você pensa sobre o assunto? Será que foi isso que ele quis dizer? Ou será que ele quis dizer uma cooperação internacional em benefício das ONGs de preservação ambiental? Ou será que uma coisa não dá para dissociar da outra? O que você pensa, pessoal? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.